Seja muito bem-vinda à Imersão Maquiadora Sofisticada. Eu sou Vanessa Carra, criadora da Maquiagem Social Premium e idealizadora da Academia Maquiadores com Classe, um dos poucos cursos de maquiagem do Brasil de nível superior reconhecidos pelo MEC. Eu sou maquiadora, dona desse salão que você está vendo agora e também professora de mais de 7.000 alunas espalhadas pelo mundo. E hoje o meu objetivo é te transformar em uma das melhores e mais bem pagas maquiadoras da sociedade. Nessa imersão eu vou te mostrar o plano que você vai seguir para se tornar uma maquiadora reconhecida pelo seu acabamento sofisticado. E com isso, atrair clientes que valorizem o seu trabalho e que fazem questão de pagar muito bem por ele. Com o conhecimento que eu vou te mostrar aqui, você vai entender exatamente o caminho que você deve percorrer para se tornar uma das maquiadoras mais conhecidas da sua cidade. Eu vou te mostrar o caminho que eu trilhei para chegar aqui. E é esse caminho que milhares de alunas minhas estão trilhando nesse momento. Então, se você tem o sonho de se tornar uma maquiadora reconhecida na sua cidade e que ganhe muito bem com essa profissão, então pega papel e caneta na mão e presta muito bem atenção aqui, pois eu criei esse evento para ser a virada de chave da sua carreira. Trabalhar com maquiagem social premium mudou a minha vida e a de milhares de alunas minhas. Isso porque a maquiagem nos permite ter liberdade. Liberdade financeira, porque você, mulher, você pode e deve ganhar o seu dinheiro. Você pode e deve ser muito, mas muito bem paga e valorizada pelo seu trabalho. Eu me orgulho de hoje ter conquistado a minha casa própria, o meu carro, poder viajar, ter um salão de beleza lindo que leva o meu nome e viver a vida que eu sempre sonhei. Tudo isso graças única e exclusivamente à maquiagem. Assim como as minhas alunas, que hoje já ganham em um dia de atendimento o que não ganhavam em um mês de trabalho, que começaram na profissão e em poucos meses já abriram seus próprios espaços de atendimento, que conseguiram se posicionar como referência na cidade e hoje são desejadas pelo seu trabalho e não procuradas por preço. Além disso, a maquiagem te promove liberdade de tempo, porque quem escolhe quando atender é você. Se em algum sábado você decidir que não vai abrir agenda, tá tudo bem, você é sua própria chefe. Quem vai escolher o quanto vai trabalhar é você. Se ter a semana livre para ficar com a sua família, para cuidar dos seus filhos, é o que você deseja, você pode. Se quiser trabalhar durante a semana com outra profissão e só fazer atendimentos aos sábados, você também pode. Se você quer lotar sua agenda, dar cursos, dar aulas, palestras todos os dias, se esse é o seu objetivo, então adivinha? Você pode! Maquiagem é liberdade, ainda mais quando falamos de maquiagem social premium. Um estilo de maquiagem sofisticada que atrai clientes que valorizam o nosso trabalho e que te procuram pela sua técnica e não pelo seu preço. E para te provar isso, dá uma olhada no que essas maquiadoras que já estiveram aí no seu lugar assistindo a um evento como esse, olha o que elas têm a dizer. E foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, de verdade, assim, eu falo isso com propriedade mesmo, porque as diferenças que eu tive no meu acabamento de maquiagem e nos feedbacks que eu recebo das minhas clientes também é uma diferença absurda. Eu comecei a conseguir realmente enxergar o meu trabalho como um trabalho profissional de verdade. Consigo valorizar a beleza de todas as minhas clientes, porque eu consigo enxergar a beleza delas e saber exatamente o que eu preciso fazer para valorizar cada uma individualmente. Eu sempre sonhei em ser uma maquiadora referência na minha cidade. E eu sinto que eu tô me tornando um pouquinho, a cada dia eu tô chegando mais perto desse objetivo que eu quero tanto. E com muito mais expertise realmente pra conseguir desempenhar maquiagens incríveis com acabamento perfeito. Hoje eu admiro o meu trabalho, tão orgulhosa de cada maquiagem que eu faço, de poder entregar um atendimento impecável pras minhas clientes, fazer elas se sentirem o mais à vontade possível e com confiança, com segurança, porque hoje eu tenho os conhecimentos necessários para poder fazer isso. Em 6 meses eu tive uma evolução que eu não tive em 8 anos de que eu sou maquiadora. Uma notícia muito boa ocorreu esse final de semana, que um salão aqui da minha cidade veio me procurar, né? A dona do salão mandou uma mensagem pra mim, pra gente conversar, pra fazer uma parceria no salão. Então, assim, pra quem tá há uns 80 e poucos dias
trabalhando no ramo. Isso pra mim foi, assim, um boom de alegria. Depois que eu comecei a fazer o curso, isso que eu não divulguei muito ainda, foi poucas, tipo, que eu postei mesmo, acho que foi 1 ou 2 fotos, e eu lotei a minha agenda. Esse mês aqui foi o mês que eu mais trabalhei como maquiadora. Eu tava com muito pouca maquiagem, sabe? Eu tava ali 2, 3 maquiagens pro final de semana. Eu lotei todos os sábados. Eu faturei por sábado em torno de R$1.700. Todos os sábados desse último mês aqui, né? Essas são algumas das muitas alunas que já me mandaram vídeos assim, falando dos seus resultados incríveis com maquiagem. Assim como essas alunas, eu garanto que é 100% possível você desenvolver o seu olhar e a sua técnica para que você seja uma maquiadora premium. Dá uma olhada na evolução técnica dessas alunas que ofereciam uma maquiagem social comum e depois do que eu ensinei, passaram a oferecer maquiagens sofisticadas e personalizadas para suas clientes. Você consegue perceber a evolução técnica e o refinamento do acabamento das minhas alunas? Sim, as fotos mudaram. Até a pose das modelos mudou, só que principalmente a visão das minhas alunas evoluiu, para que assim elas possam construir maquiagens muito mais sofisticadas. Você também pode ter resultados como esse, mesmo que você ainda nem seja maquiadora ou esteja iniciando na profissão. Mesmo que você já tenha feito inúmeros cursos de maquiagem, mas ainda não se sente segura e confiante. Mesmo que você já trabalhe há anos na profissão, mas se sente estagnada e não sabe mais o que fazer para conseguir clientes e reconhecimento. Durante essa semana, a cada aula, eu vou te entregar os passos para sair de um acabamento comum e de um atendimento simples para uma maquiagem sofisticada com atendimento premium. Nessa primeira aula, você vai aprender na prática os segredos por trás das técnicas de maquiagem social premium. Deste lado, temos uma maquiagem que possui alguns erros de colorimetria e visagismo. Na aula 2, eu vou te mostrar um método infalível para criar maquiagens únicas para a beleza de cada cliente. Olha como levanta muito mais o olhar dela, criando uma técnica com um contraste adequado. E na aula 3, você terá acesso ao plano definitivo para fazer de você uma maquiadora reconhecida na cidade pelo seu acabamento sofisticado. Depois de fazer toda a cobertura da base, agora vamos para a correção. E durante as aulas, eu vou falar uma senha que será usada para liberar um PDF com material complementar. Esse PDF será enviado exclusivamente no grupo de WhatsApp da imersão. Somente quem assistir todas as aulas e liberar o material complementar de cada uma poderá emitir o seu certificado. Então, se você quer emitir o seu certificado de participação, esteja dentro do nosso grupo de WhatsApp, pois é somente quem estiver lá que vai conseguir. O link está aqui abaixo dessa aula. E já deixa eu te dar um aviso. Para se tornar uma maquiadora reconhecida e sofisticada, você não precisa de um grande investimento em produtos e pincéis, ou logo de cara construir um espaço de atendimento. Eu mesma comecei atendendo no salão familiar da minha mãe, no interior do Rio Grande do Sul, em uma cidadezinha chamada Flores da Cunha. Usava os poucos produtos que a gente tinha na época. O meu objetivo aqui é justamente te mostrar que com o que você já tem, investindo nos produtos certos, já é possível oferecer uma maquiagem sofisticada. Mas antes de já pularmos para o conteúdo, que eu sei que você tá ansiosíssima pelas técnicas que eu vou te mostrar aqui, vem comigo que eu vou te apresentar o espaço que vamos passar a maior parte do tempo dessa imersão. Esse é o meu salão, o Vanessa Carra Beauty House, que conta com 16 profissionais de classe, incluindo a minha equipe de maquiadoras, que está sempre com as suas agendas lotadas. Agora, vem comigo conhecer mais da House. Esse salão é a realização de um sonho que essa profissão tão linda me permitiu realizar. E sabe o que é o mais especial? É que eu faço parte dos momentos mais incríveis e especiais da vida das minhas clientes. Quem vê esse salão assim, tudo lindo, tudo pronto, nem imagina o processo que foi para chegar até aqui. E é exatamente sobre isso que eu quero falar agora. Eu sei
que isso vai mudar a sua visão sobre a sua carreira. E eu sei também que a técnica sozinha não vai te tornar uma maquiadora reconhecida. E agora eu vou te mostrar como eu fiz para sair de uma cidadezinha do interior para ser a criadora da maquiagem Social Premium. E também reconhecida na cidade, no estado e agora nacionalmente. Tudo começou no ano de 2007, quando eu fiz a minha primeira maquiagem em cliente. Sim, mesmo sem ter feito nenhum curso de maquiagem, só com o que eu aprendia vendo revistas e na TV, uma cliente da minha mãe pediu para eu fazer uma maquiagem nela. Como a gente sabe, dentro da nossa profissão, nós temos a chance de começar a trabalhar mesmo sem ter uma faculdade. Isso, por um lado, é bom, porque com pouco investimento você já consegue começar na profissão. Mas é um grande problema, porque temos milhares de maquiadoras despreparadas e inseguras na profissão, como era o meu caso. Depois dessa cliente, eu fui aos pouquinhos entrando para esse mundo e eu percebi que realmente seria necessário me especializar se eu quisesse continuar trabalhando na área. Porque você não precisa maquiar muitas pessoas para perceber que cada uma delas tem as suas características únicas. Uma pálpebra caída, uma pele com um subtom mais quente ou mais frio, uma boca mais fina. E assim foi. Eu continuava com a sensação de que a minha maquiagem ainda não estava boa. E por isso, eu comecei a fazer muitos e muitos cursos de maquiagem. Praticamente tudo que eu ganhava, eu investia em cursos. Só que apesar disso, parecia que quanto mais cursos eu fazia, mais confusa eu ficava. Sim, é claro que os cursos passavam informações valiosas, mas eu tinha a sensação de que faltava algo, sabe? Para eu conseguir me sentir segura, para maquiar sozinha e ter aquele acabamento profissional. Você se sente ou já se sentiu assim? Parece que a sua maquiagem ainda tem algo faltando e você não consegue explicar o que é? Agora comenta aqui abaixo para que eu possa saber se você já se sentiu assim. Lá nos workshops que eu fazia, tudo era lindo e dava certo. O professor mostrava a técnica e maquiava aquelas modelos belíssimas, mas quando eu ia para a realidade, parece que aquilo simplesmente não encaixava nas minhas clientes, sabe? Então, eu ia buscar mais cursos. E quanto mais cursos eu fazia, mais técnicas me ensinavam. Eu fui repetindo esse ciclo até que eu percebi que eu estava virando uma maquiadora copia e cola. Eu aprendi uma técnica e eu tentava replicar exatamente igual nas minhas clientes. E, obviamente, eu ficava extremamente frustrada, porque nunca dava certo. Não adiantava eu aprender mais técnicas. Eu precisava aprender como criar as minhas próprias técnicas adaptadas para as características das minhas clientes. Aí eu percebi que existia algo que os grandes maquiadores sabiam, que além da técnica por si só, um entendimento profundo da beleza humana, da harmonia e da sofisticação. E isso é algo tão profundo que muitas vezes nem os próprios professores percebiam. E por isso os cursos eram somente voltados a técnicas. Estava decidida a aprender e me aprofundar nisso. Eu comecei a mapear todo o conhecimento que eu tinha adquirido ao longo dos anos, o que as melhores maquiagens, os melhores maquiadores tinham em comum. Como que eles percebiam a maquiagem? Eu ia lá para os workshops, mas eu não prestava mais atenção só na técnica, ou no pincel, ou no produto que o professor usava. Eu ficava atenta no que aquele profissional estava olhando. Eu tentava entender como que ele pensava, como que ele construía aquela maquiagem. E a cada maquiagem que eu fazia com intencionalidade. Eu tentava perceber cada detalhe e melhorar dia após dia. E ao longo desse processo, eu ia melhorando e desenvolvendo meu jeito de chegar em um acabamento que eu pudesse chamar de perfeito. Com o tempo, eu passei a dar nome para essas etapas, produzir esquemas visuais, até que eu cheguei em um passo a passo, um método de trabalho para produzir uma maquiagem sofisticada. Uma fórmula que eu sigo nos meus atendimentos e que resulta numa maquiagem perfeita sempre, independente das características da minha cliente. E esse método que hoje eu chamo de raio-x da maquiagem. Sabe aquele raio-x que você faz quando você vai no médico
Então, ele permite que os médicos vejam o interior do corpo, examinem de forma mais profunda e individualizada cada paciente, certo? No meu método, o conceito é exatamente o mesmo. Ao invés de analisar a cliente e a técnica de uma forma superficial e generalizada, eu faço uma análise profunda, crio maquiagens totalmente personalizadas para a beleza delas. Inclusive, daqui a pouco, eu vou te mostrar tudo isso na prática para que você também possa aplicar com as suas clientes. Hoje, eu vejo que basicamente o que eu estava fazendo era desvendar e mapear os segredos por trás de uma maquiagem perfeita e sofisticada e tornar aquilo algo replicável e simples. Depois que eu desenvolvi esse método de trabalho, as minhas maquiagens foram ficando cada vez melhores. Eu aprendi as técnicas, mas eu não saía mais copiando e colando de uma cliente para outra, sabe? Eu já conseguia analisar a minha cliente, identificar as suas características e buscar lá no meu repertório algumas técnicas e eu criava sempre algo único e personalizado. Essa foi apenas a primeira etapa da minha carreira, mas que foi essencial, porque com ela eu passei a me sentir mais confiante e eu sei o quanto me sentir confiante facilitou as etapas que vieram em seguida. Bom, até aqui eu já estava indo muito bem tecnicamente falando, mas isso não era o suficiente para encher a minha agenda. Até porque, se ninguém souber que a minha técnica é boa, ninguém vai me procurar. Chegou a hora de conseguir mais clientes e lotar a minha agenda. Só que, sendo sincera, eu já não queria mais qualquer cliente. Eu queria as clientes que tinham condições de pagar o valor que eu merecia pelo meu trabalho. Eu queria clientes que chegassem pelo meu trabalho e não porque eu era a mais barata da região. Mesmo eu morando no interior, onde as pessoas não tinham o hábito de se maquiar, eu queria fazer o meu nome e começar a trazer valor para minha profissão. Foi nesse momento que eu busquei estudar mais sobre os outros 2 pilares da minha metodologia: comunicação e imagem e negócios. Eu não sabia nem por onde começar, até porque eu nem imaginava que para ser uma maquiadora reconhecida, eu precisava aprender mais do que só técnicas e mais técnicas, que era justamente o que ensinavam pra gente em 99% dos cursos de maquiagem. Olhando os meus professores, eu percebi que se eu quisesse ser vista como uma profissional de alto valor, eu precisava me portar como uma e me posicionar como uma empresária, mesmo que fosse atendendo no pequeno salão da minha mãe. Eu fiz cursos de comunicação e oratória, mentorias de empreendedorismo e eu cheguei a uma conclusão difícil. Se a minha agenda estava vazia, era porque eu ainda não sabia como gerar desejo nas pessoas a ponto delas me contratarem. Quando eu entendi que a culpa por eu não ter as clientes era minha, tudo começou a mudar. A culpa não era das clientes que não viam valor no meu trabalho. A culpa não era da pequena cidade que eu morava. A culpa era minha por não saber gerar desejo e mostrar o meu valor para as pessoas. Mas até então, eu não sabia disso, já que em todos os cursos que eu fazia, o foco era sempre técnica. Depois disso, mudei a minha postura. Eu comecei a agir de fato como uma empresária da maquiagem. E eu sabia que só ter uma maquiagem bonita não era o suficiente para ter mais clientes. Por isso, eu criei uma experiência de atendimento, algo que justificasse o motivo pela qual ir ao salão e ser atendida por mim seria imensamente melhor do que fazer a sua própria maquiagem em casa. Criei um Instagram profissional e eu comecei a produzir conteúdo todos os dias. Com essas mudanças acontecendo, eu me senti segura para subir o meu preço. Sim, eu fiz o caminho contrário da maioria das maquiadoras que está com a agenda vazia. Ao invés de baixando o preço e fazendo promoções, eu elevei o meu nível. Isso tudo lá atrás, quando eu estava ainda começando na profissão. Eu não me intimidava com as outras maquiadoras que estavam há anos na área e nunca subiam o seu preço de maquiagem. Eu tinha um objetivo e nada nem ninguém ia me parar. Comecei a me posicionar como uma maquiadora premium, oferecendo maquiagens sofisticadas com acabamento refinado e totalmente personalizada para as minhas clientes. Durante os atendimentos, eu explicava sobre o meu estilo de maquiagem e fazia elas perceberem que o meu trabalho era único e pensado exclusivamente para elas. Isso começou a me deixar em destaque na minha região.
As clientes começaram a comentar que não sabiam que mágica eu estava fazendo, mas que elas nunca tinham se sentido tão lindas na vida. Eu não conseguia me conter de felicidade com esses comentários, ainda mais quando eu olhava para o rosto da cliente e eu percebia que aquela maquiagem estava completa e com um acabamento sofisticado, que eu mergulhava demais. A minha técnica estava ficando cada vez melhor, a minha agenda cada vez mais cheia e o meu preço subindo. Foi nessa época que as clientes começaram a me indicar para outras e que o número de pessoas procurando meu trabalho decolou. E junto com o aumento das clientes veio a procura de outras maquiadoras me pedindo para que eu explicasse como é que as minhas maquiagens estavam ficando tão perfeitas e sofisticadas. Assim, o que inicialmente era um método para me ajudar a estudar e adaptar as técnicas que eu aprendia para qualquer cliente, se tornou a minha metodologia de ensino. Eu fui atendendo as primeiras alunas e mesmo em cursos de 1 ou 2 dias, elas já conseguiam construir esfumados limpos com degradês de cores que se abraçavam perfeitamente. Fazer aquelas peles impecáveis nas mais diversas clientes. E além disso, eu passei a adicionar consultorias de marketing, fotografia e negócios nas aulas para que elas também já começassem o seu caminho de reconhecimento. Em poucos dias, elas já se sentiam seguras para maquiar as suas clientes. E algum tempo depois, estavam com a agenda cheia. Quase todas elas subiam o seu preço de maquiagem. E a partir desse passo a passo detalhado e dos meus resultados e das minhas alunas, eu consegui chegar onde eu sempre sonhei. Finalmente, eu me tornei uma maquiadora reconhecida pelo meu acabamento sofisticado. E eu percebi também que essa maquiagem que eu desenvolvi, com acabamento limpo e sofisticado, atraía clientes que estavam dispostas a pagar bem mais do que a média. E com isso, mesmo tendo pouquíssima experiência perto de outros profissionais da minha cidade, eu já estava cobrando mais do que eles e eu já tinha alunas com resultados. Só para lembrar, isso tudo em uma cidadezinha do interior. E esse método eu chamo de maquiagem social premium. A maquiagem social premium, ela é um estilo de maquiagem que tende a atrair mais clientes que não se importam tanto com o preço, mas que buscam simplesmente se sentir maravilhosas. Depois que eu comecei a aplicar esse método, eu percebi que cada vez mais as clientes que chegavam para mim se importavam menos com o preço e mais com o acabamento da maquiagem, com a segurança que eu passava para elas. Elas queriam uma maquiadora que fizesse aquela maquiagem personalizada e embelezadora. Sabe aquela maquiagem que você olha e fala: nossa, que acabamento perfeito! Ou nossa, essa maquiagem ficou perfeita nela? Então, era isso que elas procuravam e era isso que eu comunicava, tanto nas minhas redes sociais quanto durante os meus atendimentos. Para vocês terem ideia, algumas das clientes que começaram a chegar até mim nem perguntavam mais o preço antes de agendar. Elas queriam aquela maquiagem ponto, independente do preço que eu cobrasse. E essas eram as clientes que eu queria, as que realmente valorizavam o meu trabalho, que me respeitassem como profissional e que confiassem em mim. Elas já não pagavam mais só pela maquiagem, elas pagavam pela segurança que eu, Vanessa, passava para elas. E é isso que eu quero para você também. Eu quero que você faça parte do seleto grupo de maquiadoras que são reconhecidas e bem pagas pelo seu trabalho. Mas bem paga quanto, Vanessa? Mulher, eu tô falando de ganhar bem o suficiente para conquistar os teus sonhos. Comprar a tua casa, botar os teus filhos na melhor escola da cidade. Pagar um plano de saúde para tua mãe. Ou comprar aquela bolsa que você sonhava e nunca pôde se dar ao luxo. É isso que a maquiagem pode proporcionar para você. Eu sei que os valores variam de uma região para outra, já que tem gente me assistindo do mundo todo. Mas eu posso te garantir, seguindo a minha metodologia, é totalmente possível que você, em poucos meses, já seja uma das maquiadoras mais bem pagas da sua cidade. Oferecendo uma maquiagem social premium com acabamento sofisticado, tendo uma postura de empresária da maquiagem, comunicando isso nas suas redes sociais. Em poucos meses, você terá a carreira que sempre sonhou. Com a mentora certa, com a técnica certa, você pode. E eu sei que talvez nem você acredite no seu potencial. Que muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor te jogam lá para baixo.
que a rotina te consome. Mas eu quero que você olhe no meu olho agora. Escute muito bem o que eu vou te falar. Confie em mim, assiste as aulas da imersão e aplique o que eu vou te pedir, que o resultado vem. Posso contar com você? Então bora começar com a técnica. Eu trouxe minha modelo aqui hoje para criar, junto com você, uma maquiagem sofisticada. Hoje nós vamos refinar o seu olhar para que você perceba os detalhes que estão deixando a sua maquiagem com um acabamento mais comum. Observe essa maquiagem que está aparecendo aqui na tela. Você consegue perceber que ela não tem um acabamento refinado? Falta um olhar e uma técnica sofisticada da maquiadora. Essa era a maquiagem da minha aluna antes de aprender o que eu vou te ensinar daqui a pouco. Olha como a visão dela mudou, as escolhas ficaram mais refinadas e a sua maquiagem subiu de nível. E agora eu quero que você observe as duas propostas de maquiagem que eu fiz nessa modelo. Deste lado, temos uma maquiagem que possui alguns erros de colorimetria e visagismo. E também tem um acabamento que eu considero mais comum, que tem a ver com técnica e gosto pessoal. Eu quero deixar bem claro aqui que sim, existem pessoas que gostam mais desse estilo de maquiagem. Mas por ser algo mais marcado, que comumente encontramos no mercado, ela tende a ser menos valorizada. Também quero deixar claro que não é somente sobre a intensidade das cores, até porque é totalmente possível fazer uma maquiagem super intensa e ao mesmo tempo sofisticada. Aqui eu quero refinar o seu olhar para uma maquiagem com um acabamento mais sofisticado, que embeleza sem mudar a aparência, que gera uma experiência única e que por isso atrai clientes com maior poder aquisitivo. Essa maquiagem normalmente custa entre 50 e 100 reais. Já uma maquiagem personalizada com um acabamento mais sofisticado fica na média de 200 a 300 reais. E aqui eu não estou considerando maquiagem de noiva, ok? Porque nesse caso podemos chegar a multiplicar muitas vezes esse valor. Agora nós vamos construir juntas uma maquiagem totalmente personalizada e principalmente levando em consideração todos os detalhes para fazer essa maquiagem sofisticada. Nessa aula o meu foco realmente está nos detalhes do acabamento, que são coisas que pouquíssimas maquiadoras te falam. Aqui eu vou refinar o seu olhar para que na aula 2, que será liberada na quarta-feira, eu possa me aprofundar em análise de beleza e vamos juntas fazer uma técnica de maquiagem personalizada para minha modelo. Agora, vamos juntas criar uma maquiagem com acabamento bem sofisticado. O primeiro passo para construir uma pele sofisticada é escolher o tom e o subtom da base adequado, respeitando e valorizando a beleza da sua cliente. Perceba como eu vou aplicando a base, dando pequenas batidinhas, cuidando para que todo esse acabamento fique bem homogêneo. E olhe como o tom e o subtom da base está exatamente igual ao tom do pescoço e do colo. Essa é uma cobertura de pele com um acabamento bem sofisticado, com a quantidade ideal de base, sem fazer uma cobertura muito pesada. Vou dando todos os acabamentos, descendo também um pouquinho dessa base para o pescoço e para o colo, para deixar tudo bem homogêneo. Mesmo trabalhando dentro do subtom, é importante trabalhar e descer a base para o pescoço e para o colo. No segundo passo, ainda com a pele úmida, começamos os contornos. Trabalhando com um pincel bem fofinho, dando pequenas batidinhas, sempre de trás para frente, deixando esse contorno bem difuso e respeitando o subtom da pele, sem fazer algo muito alaranjado. Na sequência, aplico um blush mais rosadinho, estou utilizando um blush cremoso para trazer esse ar de uma pele mais coradinha. Depois de aplicar o blush, vamos para a parte do iluminador. Aqui é importante ressaltar apenas o ponto alto do rosto, onde a gente quer trazer um pouquinho mais de volume, mas fazer isso com uma aplicação de forma mais sofisticada, sem exagerar na quantidade de iluminador. Depois, vamos para a parte de selagem dessa pele. Com uma esponjinha bem macia e um pó translúcido bem fino, vamos aplicar a quantidade suficiente de pó para secar essa quantidade de base que foi aplicada.
Não exagere na quantidade do pó para você não perder esse efeito sofisticado da pele. Com um pó compacto, vamos apenas polindo essa pele, trazendo um pouquinho mais de cor e retocando contorno, blush e iluminador. Finalizando essa pele, perceba como todo o efeito dela fica bem natural. A ideia de um contorno, de uma iluminação, é parecer que pertence à pele da sua cliente. Quando o contorno ele destaca mais do que a própria pele da cliente, aí já temos uma maquiagem muito exagerada. Saber dosar e saber criar uma harmonia entre os elementos, respeitando o subtom, é muito importante. Eu sempre opto por começar a pele antes de fazer os olhos. Assim a maquiagem fica mais limpa e eu consigo entender exatamente o contraste dessa pele para escolher com mais inteligência o contraste da sombra do esfumado. Agora vamos começar esse esfumado. Começo pela pálpebra fixa, trabalhando com movimentos de batidinha. Aqui, para conseguir aquele esfumado bem sofisticado, você precisa entender sobre a proporção dos olhos e dos esfumados, para que essa maquiagem encaixe nessa pálpebra e realmente valorize esse formato de olho. Começamos aplicando um marrom muito suave e, por segundo, aplicamos um marronzinho médio na pálpebra móvel. Perceba o movimento do meu pincel? Eu estou dando batidinhas, concentrando a pigmentação da sombra e vou subindo para a pálpebra fixa apenas com um restinho desse pincel. Trabalhar com o esfumado e saber abraçar as tonalidades para deixar aquele acabamento bem difuso é o que faz realmente esse acabamento ficar mais elegante, ficar mais sofisticado. Quando você não sabe trabalhar com o pincel e você não entende sobre a proporção desse esfumado, dificilmente você vai conseguir chegar nesse acabamento. Depois de trabalhar com os 2 tons de marrom, vamos iluminar o centro dessa pálpebra, que vai valorizar bastante o olhar dela. Apliquei uma colinha, deixando essa cola esfumada e por cima aplicamos um glitter bem fino. O glitter mais fino, ele também traz esse ar mais sofisticado, mais elegante para a maquiagem. Ele traz essa iluminação sem ficar aquele acabamento exagerado. No canto interno, estou utilizando uma sombra clarinha, não muito branca, apenas para trazer um pouquinho de iluminação. E agora chegou a hora do delineado. Aqui a proporção e a simetria precisa estar muito bem executada. Com o pincel chanfrado, vou construindo esse delineado aos poucos, com batidinha, respeitando a proporção da pálpebra móvel. Sobre a construção de um delineado perfeito, eu vou te explicar mais na nossa aula 3 da imersão, onde vou explicar para você em detalhes sobre os itens de precisão de uma maquiagem. Depois de criar o delineado, vamos pegar um pincel bem pequeno e esfumar a bordinha final, para dar aquele acabamento mais infinito. Vou pegar um pincel chanfrado, bem fininho, para fazer aquele recorte, aquela limpeza com pó compacto, direcionando o ângulo do esfumado para cima. Isso faz com que o olhar dela fique mais levantado, fique um olhar mais bonito. Na maquiagem comum, o esfumado muito arredondado acaba caindo com o olhar. E sobre esses elementos de valorização, vocês vão entender na nossa aula de análise de beleza, na nossa aula 2 da imersão. Depois de criar esse ângulo, voltamos com uma sombra marrom mais escura e vamos criando toda essa difusão no delineado. Iluminamos o ponto alto, trago também um pouquinho de iluminador para baixo do delineado para dar mais destaque. E agora vamos para o nosso esfumado inferior. Perceba que eu estou utilizando uma sombra líquida e com o pincel eu vou aplicando e esfumando esse produto, para que essa borda desse esfumado fique bem difusa. Nada de deixar esse esfumado marcado. Depois de finalizar e construir o degradê da sombra líquida para os marrons que utilizamos, vamos limpando e polindo essa maquiagem para deixar todos os detalhes de acabamento impecáveis. Chegou a hora de aplicar o cílio postiço. Antes de aplicar, você precisa ver se o cílio postiço está na proporção dos olhos e se ele vai valorizar a sua técnica de esfumado.
Para que você sinta segurança na hora de aplicar o cílio, faça um teste antes, depois aplique e veja o resultado final. Vou completando os acabamentos de maquiagem, aplicando um gelzinho para deixar os pelinhos da sobrancelha dela um pouco mais claros. Eu escolhi trabalhar com essa sobrancelha num formato mais natural, deixando ela mais volumosa. Mas isso precisa ser respeitado o gosto da cliente. Você nem sempre vai fazer da forma como você gosta, e sim da forma como a sua cliente se sente mais confortável, deixando a sobrancelha mais volumosa ou também mais desenhada. Escolher uma tonalidade de batom que harmonize com a pele, com todas as cores que você utilizou no seu esfumado, no blush, é essencial para você conseguir uma harmonia total com a sua maquiagem. Aqui estou aplicando um batom mais neutro, nem tão rosado, nem tão quente. Essa tonalidade, um pouquinho mais pêssego, valoriza muito mais a beleza da minha modelo e também harmoniza com os outros elementos da maquiagem. O meu objetivo com essa aula é fazer você desenvolver o seu olhar para os detalhes que transformam uma maquiagem em uma maquiagem sofisticada. Perceba a diferença entre o acabamento comum e o acabamento mais sofisticado. Você precisa olhar sempre para os detalhes, valorizando cada ponto da sua maquiagem e olhando para esse conjunto, ver que todos os elementos se harmonizam e estão com um acabamento perfeito. Vou mostrar para você nas próximas aulas muito mais sobre as características de uma maquiagem sofisticada. Então acompanhe todas elas. Você percebe que maquiagem vai muito, mas muito além de copiar e colar técnicas? Já passou o tempo de simplesmente copiar uma maquiagem independente do rosto da cliente. Isso é coisa de maquiadora preguiçosa. E se você tá aqui, com certeza você não é uma dessas. O meu objetivo aqui é fazer com que você, maquiadora, perceba o real valor do seu trabalho, para que você se sinta merecedora de um bom salário todos os meses e para que você se sinta confiante nos seus atendimentos. E para isso, eu preciso conversar sério com você. Se você chegou até aqui, já rompeu a barreira que separa as maquiadoras copia e cola daquelas que realmente serão reconhecidas pelo seu trabalho único. O que separa as profissionais comuns das maquiadoras de classe não é o lustre de cristal que tem no salão, não é a marca da base que elas têm na bancada, são as suas escolhas. Escolhas pessoais envolvem decidir quem você vai ouvir. As pessoas que te colocam para baixo, que destroem o teu sonho, ou as pessoas que acreditam junto contigo, que querem te ver prosperar na profissão. Estar em uma comunidade de pessoas que pensam como você, que têm os mesmos sonhos, que têm a mesma vontade de subir de nível, é o que faz toda a diferença. E é exatamente isso que temos aqui nessa imersão. Escolhas pessoais envolvem colocar o seu sonho como uma prioridade. E isso geralmente é muito difícil. Sempre vai ter alguém que vai vir na frente, sempre terão outras prioridades, tentando tomar o lugar do seu sonho. Vai vir o sonho do filho, vai vir o sonho da mãe na frente, do namorado, do marido. Mas enquanto você não estiver completa, você não vai conseguir completar ninguém. É como no exemplo do avião. Quando caem as máscaras, primeiro, você deve colocar a máscara em você para ter oxigênio e depois poder ajudar os outros. Mas, na maioria das vezes, está sem fôlego, está engasgando, tentando colocar a máscara no outro. Ninguém consegue dar carona a pé. Chegou a hora de focar em você, realizar o seu sonho. Você está comprometida? Sem comprometimento, você vai parar na primeira oportunidade que aparecer. E, mais uma vez, o seu sonho vai ficar para depois. Mas além das escolhas pessoais que separam a maquiadora comum de uma maquiadora reconhecida,
ainda temos as escolhas profissionais. A partir do momento que uma cliente senta nessa cadeira, você precisa tomar inúmeras decisões. Desde a escolha da técnica ideal para as características dessa cliente, até a cor da sombra que mais harmoniza com a roupa que ela vai usar. Só que a maioria das maquiadoras trava em cada uma dessas decisões. E agora você já sabe por quê. Porque elas foram ensinadas que o método copia e cola era o que uma maquiadora precisava para maquiar todas as clientes. Mas quando vamos para a coisa prática, vemos que as coisas não funcionam bem assim. Se você está insegura com as escolhas, a cliente também vai se sentir assim e vai tomar o controle da situação. Ela vai querer tomar as decisões, vai começar a procurar defeitos e vai mesmo que mentalmente duvidar da sua capacidade profissional, já que você é especialista no assunto e não está transmitindo a confiança que ela esperava. É assim, graças a essas inseguranças, que tantas maquiadoras se submetem a cobrar pouquíssimo pelo seu trabalho e se veem obrigadas a aceitar clientes que não valorizam a profissão. Quando você se torna uma maquiadora confiante, que domina a base das técnicas e sabe tomar decisões com segurança, a cliente passa a te ver de verdade como uma profissional de referência. Ela passa a ver valor não somente na maquiagem que você entrega, mas na experiência única que você proporciona. O que faz a sua maquiagem valer mais não são somente os produtos que você usa ou o lugar que você atende, só que sim a segurança que você transmite. As pessoas, elas não pagam pela maquiagem. Se fosse só isso, elas mesmas faziam em casa. Elas pagam por você, pelo seu conhecimento técnico e teórico, pela experiência de sentar na sua cadeira e ter certeza que elas vão sair lindas desse atendimento. Chegando nesse patamar, você não vai mais ter medo de perder clientes com subir o preço da sua maquiagem. Muito pelo contrário. Você vai mesmo querer afastar quem só chega por preço e não percebe o seu real valor como profissional. Tendo isso em mente, a senha para resgatar o material dessa aula é valor. Em breve, nós enviaremos o material no grupo de WhatsApp. Lembrando que cada aula tem uma senha e um material. E a senha de hoje só libera o material de hoje. Para os próximos, você vai precisar assistir as outras aulas. Somente assim, você vai conseguir emitir o seu certificado ao final da imersão. Ao chegar no final da nossa aula, você percebe que a oportunidade de se tornar uma profissional referência em maquiagem sofisticada, que consegue cobrar muito bem pelas suas maquiagens, está nas suas mãos. E para te provar que eu estou disposta de verdade a te ajudar, eu estou disponibilizando todo o meu tempo essa semana para essa imersão, porque eu quero me conectar de verdade com você e com a sua história. Então me conta aqui nos comentários qual foi o maior aprendizado que você tirou da aula de hoje. Na aula 2, eu vou te mostrar um método infalível para criar maquiagens únicas para a beleza de cada cliente. Você acha que as escolhas feitas aqui estão valorizando a beleza dessa cliente? Você não pode perder essa aula de jeito nenhum. Já na aula 3, eu vou te mostrar o plano definitivo para fazer de você uma maquiadora reconhecida na cidade pelo seu acabamento sofisticado. Aprender e treinar a sua foto é importantíssimo para entregar um resultado final super sofisticado e de qualidade. Esse foi o começo da transformação da sua carreira. Se tornar uma maquiadora reconhecida só depende do seu comprometimento. Te vejo na próxima aula.